ela é doula. Tainá Bueno, a nossa entrevistada de hoje aqui no Alego Mulher. Olá. Olá, querida. Então, eu agradeço muito pelo convite, né, para falar de uma coisa que eu amo tanto, enquanto profissional, enquanto mulher. É um tema que me atravessa, né, de várias maneiras. Tainá, hoje a gente resolveu trazer esse tema aqui para quem nos assiste, porque é um tema bastante sensível com relação ao acompanhamento da mulher no período gestacional e no parto. Porque a doula, na verdade, eu gostaria até de te perguntar, fazer essa primeira pergunta com relação ao significado do nome doula. Sim. A palavra doula, né, ela vem do grego, que significa mulher que serve. E faz todo sentido, né, essa definição, esse significado para a definição do que é ser uma doula, né? Porque a doula, de fato, é uma mulher que apoia, que assiste outra mulher durante o ciclo gravídico puerperal, né? Mas principalmente no parto, na assistência ao parto, pós-parto, ajudando essa gestante a conseguir o parto que ela almeja, né? Principalmente. E essa função, vamos colocar dessa forma, a função de doula, ela teve início com as discussões de melhoria com relação ao bem-estar da mulher na hora do parto? Sim. A doula, ela ressurge, né, num cenário, porque ela tem a sua origem, digamos, a sua origem primária naquele cenário onde existia a mulher gestante, a parteira e as vizinhas, as mães, as comadres que ajudavam a mulher durante o parto, né? Então, quando o parto ele sai do cenário, que era um cenário, um contexto social, a casa da mulher vai para o hospital, a gente perde uma série de coisas, de direitos, de autonomia sobre o processo. E aí o que acontece? As mulheres, quando percebem isso, né, as violências que elas começaram a viver, a desnaturalização do processo de parir, elas começam a reivindicar. E aí ressurgem as doulas, né, como mulheres que se apoiam, né, mulheres ajudando mulheres. E aí, com o passar do tempo, isso foi se tornando algo mais sério, mais profissional, né? As mulheres vieram se profissionalizando, estudando sobre o processo do parto, né, sobre o processo fisiológico de gestar, de parir. Você falou a respeito de estudo. Como é feito? Tem um curso, hoje em dia tem um curso destinado às doulas para se formar enquanto doula? Atualmente, nós somos consideradas uma ocupação, né, e para se certificar, né, como doula, você precisa passar por um curso livre, né? Então, geralmente cursos a partir de 100 horas. A doula, ela não precisa ser da área da saúde, ela não precisa ter conhecimento técnico em saúde. Então, ela não precisa ser enfermeira, ela não precisa ser fisioterapeuta, ela pode ser uma mãe, né, que pariu, que não pariu, mas a formação se dá hoje em virtude de sermos uma ocupação por curso livre, né? E aí a gente almeja, né, que a profissão seja regulamentada. E essa regulamentação, em que pé que está essa regulamentação da ocupação doula no momento? Nós já somos ocupação, né? Nós somos consideradas como ocupação pelo Ministério do Trabalho como trabalhadoras da saúde. Isso desde quando? Desde 2017, se eu não me engano, mas é por meados de 2017 que nós nos tornamos ocupação. E aí, de lá para cá, várias associações foram criadas, nós temos uma federação nacional, né? Isso é bom que fortalece. Exatamente, né? É um movimento, né? Assim como várias categorias, né? A gente fala muito disso. Algumas categorias já têm muito mais reconhecimento e ainda não são regulamentadas, né? Eu sou musicoterapeuta, a gente também está em processo de regulamentação.
mas são reconhecidas pelo trabalho. Então, as doulas, elas são reconhecidas como ocupação e como profissional, como trabalhadoras, pelo Ministério da Saúde. Tanto é que no ano passado, nós fomos incluídas na vacinação da Covid como trabalhadoras da saúde, né? Que bom. E é um reconhecimento nacional, internacional, inclusive. E esse reconhecimento vem dessas lutas de vocês em prol do bem-estar da mulher. O que você destacaria em termos dessa questão do parto humanizado, que tanto tem se falado com relação a cair esses índices, altos índices de violência obstétrica? Então, a doula, ela é um agente de humanização. Então, quando a gente pensa a humanização do parto, é impossível desassociar e tirar a doula do contexto, né? Por quê? Porque além de ela ser uma mulher que traz informação para a gestante, para a puérpera, ela faz parte do que a gente chama de resgate, né, do processo natural e fisiológico do parto. Então, ela, para além de uma profissional, ela é uma agente de transformação social. A gente tem discutido muito na assistência a importância de agentes que são agentes que, não que confrontem, mas que tragam reflexões para o que os usuários, né, os clientes precisam. Reflexões, então, tragam reflexões, conhecimento também, exatamente, né? Com relação a toda essa ideia de bem-estar da mulher e do bebê também. Sim, e a gente pensa muito um processo de saúde que é horizontal, que diz respeito ao diálogo entre os parceiros. Então, assim, hoje a gente discute muito o parto como um fenômeno social. Então, assim, quando nasce uma mãe, nasce uma avó, nasce um pai, nasce a tia. E a gente precisa voltar a retomar isso como um acontecimento social, né? Porque sociofamiliar. Exatamente. E a doula, ela facilita isso, né? Porque ela possibilita com que essa família dialogue, né? E você falou uma coisa interessante desse diálogo familiar. Quando é incluído a doula, no caso, já no finalzinho da gestação, ela já começa a fazer parte ali desse novo contexto, para conhecer a família, se aproximar da família. Como é que é feito esse primeiro contato? Ela pode ser inserida em qualquer momento, né? Tem mulheres que procuram as doulas já antes de engravidar até, né? Algumas já sabem o que é doula. Eu falei, eu quero ter uma doula, minha amiga teve doula, quando eu for ter filho eu vou ter doula. Então, algumas são procuradas antes, né? Durante a gestação, às vezes no final. Existem doulas que são doulas comunitárias e às vezes elas encontram a mulher no trabalho de parto, né? E aí, então assim, existem várias possibilidades, né? Então, basta a mulher querer uma doula, né, de fato. E tem essa aproximação, ela é rápida, no caso de, alguém pode te indicar, né? Mas assim, para uma pessoa que não conhece alguma, onde procurar esse trabalho? Essa pessoa para acompanhar, essa assistente? Sim, hoje... Se é que a gente pode chamar assim de assistente, assistente do parto também? Assistente da mulher. Assistente da mulher, ótimo. É porque todo o nosso trabalho, ele é focado na mulher, né? Então, hoje, nós temos um acesso muito fácil nas redes sociais, né? Nós não temos uma instituição que faça que disponibilize a doula. Mas vocês têm Nós temos a associação que trabalha doulas, muito bem exatamente. Nessa divulgação, né, do trabalho de vocês. Nós temos tentado divulgar o máximo possível, né, o que é o trabalho da doula. E em Goiás a gente tem conseguido divulgar bastante esse trabalho, né? Então as pessoas que nunca ouviram falar, né, quando eu me formei como doula, as pessoas ficavam, doula o quê? O que você é? Doula? Mas doula, né? Hoje a gente ouve isso menos, a gente ainda ouve, né? Mas hoje a gente ouve menos, então tem sido difundido através das redes sociais, as doulas têm página, algumas doulas fazem um trabalho
solidário em comunidades carentes. Então a gente tem vínculo com o VG, a gente vai nos bairros para falar da atuação, nós temos leis que regulamentam, né? Na verdade, não que regulamentam, mas que validam a nossa atuação. Então tem sido um caminho bacana que a gente tem conseguido trilhar para divulgar e difundir, porque a gente tem uma frase que é muito importante, né? Que quanto mais doula, melhor, e que toda mulher merece uma doula. É um acompanhamento interessante para a saúde da mulher. Eu gostaria de perguntar com relação à reflexão relacionada a ter cesariana ou parto normal. Vocês, inclusive, entram nessa conversa Sim. com a mãe, com a família? Sim. As doulas geralmente são muito procuradas por mulheres que querem ter parto normal. Por quê? Porque uma das principais funções da doula, que a gente fala muito, é sobre oferecer para a mulher alívio da dor não farmacológico, né? Então, assim, a gente oferece massagens durante o trabalho de parto. Então, nós somos uma espécie de anestésico natural, né? Então, de fato, a maior procura geralmente é por mães que querem parto normal. Mas a gente também... todo esse conceito está dentro do parto humanizado, sim, não é? Sim, sim, porque a doula, ela surge no cenário, né, de valorização do parto normal, porque ele tem diversos benefícios. O que não significa que uma mulher que quer uma cesariana não pode ter uma doula, né? De fato, a função da doula vai ser um pouco diferente nesse contexto, mas a doula também é suporte contínuo para a mulher que quer uma cesárea. Ela pode orientar a mulher, inclusive, olha, de fazer um plano de parto para que essa cesariana também seja uma cesariana humanizada. Para a mulher que tentou um parto normal, mas precisou de uma intervenção, então a doula também pode acompanhar essa cesariana. A doula é uma facilitadora da amamentação, né? Então ela tem esse papel, né? Muitas vezes a mulher não quer ter um parto normal, mas ela quer ter uma pessoa que auxilie ela na amamentação, e a doula pode ser uma doula pós-parto, né? Então a gente tem todas essas ramificações da doulagem. Então o período é um pouco mais avançado, pós-parto também, no acompanhamento para a amamentação. Sim. Inclusive nós estamos no Agosto Dourado, que podemos falar aí um pouco a respeito da amamentação. O que a gente pode falar desse suporte, desse apoio da doula com relação à amamentação para a mulher? A doula no pós-parto, a gente geralmente orienta a família toda do que esperar dessa amamentação. Então, assim, a mulher vai bem mais segura para o processo. Então, ela vai sabendo que o leite não vai descer na hora que o bebê nasceu, que pode levar alguns dias para esse bebê conseguir se adaptar, que o leite vai demorar um pouquinho para descer. A doula facilita também, no pós-parto, ela também é uma facilitadora de alívio da dor, né? Então, se a mulher está sentindo algum desconforto, a doula pode auxiliar. A doula orienta a família sobre o que aquela puérpera precisa, né? Então, assim, ela não precisa que alguém fique cuidando do bebê, só do bebê, né? Ela precisa de que alguém faça um bom chá para ela, que cuide da casa, que prepare marmita e coloque no congelador para que ela se alimente. E a doula faz isso, né? Então, e ela dá muito suporte profissional, fortalecendo a rede de apoio dessa mulher. Essa rede de apoio é muito importante. Com certeza. Porque passando por vários momentos, né, de gravidez, parto e pós-parto, tem uma série de coisas diferentes que acontecem na vida da mulher e, na verdade, na vida familiar, né, no entorno familiar. Eu gostaria de pontuar algumas coisas com relação à violência. Vimos algumas coisas relacionadas durante o parto que poderiam ter sido evitadas até com a presença de uma doula, como o que ocorreu com uma violência do anestesista com relação a uma mulher. Um estupro, né? Um estupro de uma vulnerável em trabalho de parto. Né? No caso, você vê dessa forma que a doula também pode ser um suporte
para a mãe enquanto está dando à luz ali Sim. a criança? Sim, e não só em relação ao caso, né? Porque esse é um caso muito específico e absurdo, porque de fato ela foi estuprada, né? Houve um crime sexual para além da violência obstétrica, por exemplo. E a violência obstétrica também é uma violência sexual, mas acontece especificamente no ciclo gravídico puerperal. E a doula, a gente até falou muito sobre isso, que se essa mulher tivesse uma doula, aquilo talvez não teria acontecido, né? Porque de fato a mulher estava vulnerável e o parto, tanto numa cesariana quanto num parto normal, a mulher fica muito vulnerável. E a doula é um agente de mudança nesse contexto. Então, assim, a gente viu o caso de uma cesariana, mas isso acontece, por exemplo, em toques sem consentimento, toque vaginal sem consentimento. Tudo que for sem consentimento durante o parto pode ser considerado uma violência, né? E como hoje com relação à presença da doula no centro clínico, no centro cirúrgico, quero dizer? Na verdade, hoje a doula, em Goiás, nós temos uma lei estadual, né, que diz que a doula pode entrar tanto num parto que rege normal, essa presença, sim, que ela pode estar presente. Que ela pode estar, ela deve estar presente, tanto numa vida de nascimento de parto normal ou no centro cirúrgico, né? Então, a doula, ela pode entrar, inclusive, com o acompanhante. Não tem que escolher quem é que entra, né? É lei. No centro de parto normal também, a doula pode entrar e ela fica ali sempre do lado da mulher. Uma das principais funções da doula, hoje a gente fala assim, não, isso aqui é a doula quem faz, é o que a gente chama de suporte contínuo. Então, que é diferente, por exemplo, do suporte contínuo do enfermeiro obstetra, do obstetra, de alguém da equipe técnica, né? Sim. Porque o obstetra está ali, ele tem que cuidar da parte clínica, né? O acompanhante, às vezes, ele está fotografando. A doula, ela está ali pela mulher e para a mulher. Então, é a doula que muitas vezes olha para a mulher e sabe pelo olhar dela que ela está com medo, né? Na hora da ausculta, que vai ouvir o batimento cardíaco do bebê, a gente fica insegura. A doula é aquela pessoa que olha e fala, olha, tá tudo bem. Por quê? Porque ela está olhando para a mulher. Ela acompanha o procedimento. Exato. Sim, todo o procedimento. Porque tem esse conhecimento já conseguido através desse curso, né? Isso. Que você disse que passa por esse curso, primeiro para poder ter essa ocupação de doula, né? Nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações em termos de hoje, em termos de reconhecimento. O que vocês ainda buscam? As doulas buscam o que em termos de reconhecimento que a gente pode aí repassar para a população, para as mulheres que estão nos assistindo? Bom, a gente ainda está caminhando, né? A gente caminha, mas a gente está caminhando bem, né? Acho que a gente está avançando. E o que a gente precisa agora é de regulamentação, de fato, para que a gente tenha mais autonomia na atuação, que as pessoas entendam que a doula, ela não está ali para atrapalhar a equipe médica, ela não está contra o sistema de saúde, a doula não é uma parteira, né? A doula é uma profissional da assistência, mas ela está principalmente focada no bem-estar e a satisfação da mulher, né? Então, nós somos, de fato, as águas, né? Mulheres, existe uma frase que diz que mulheres são como águas, né? Que quando elas se juntam, elas crescem. E as doulas são essas figuras. Se tornam oceanos, né? Sim, é isso. Então, a gente quer que as doulas sejam multiplicadoras da saúde da mulher, multiplicadoras dos partos respeitosos, né? E que garantam, de fato, a autonomia das mulheres no nosso estado e país afora. Tainá, eu gostaria aqui de agradecer hoje a sua participação aqui no Alego Mulher. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Ilo. E o nosso programa fica por aqui. Até um próximo Alego Mulher.